Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você, sempre com muita alegria, trazendo um comunicador da Rádio Mundial, um convidado nosso para essa manhã de sábado. Hoje tenho o prazer de receber, depois de tanto tempo, tantos convites feitos, Plínio de Souza. Bom dia! Oi, Samira, bom dia. Você ri, né? Pô, então parece que eu sou um cara extremamente ocupado, né? Que incrível, né? Quantas vezes a gente marcou e não dava certo esse bate-papo, mas hoje estamos aqui, Pois finalmente. Acontece quando tem que acontecer. E o último bate-papo acho que foi em 2008 ou 2009, né? Já tem uns 6 ou 7 anos. E era aí. sobre saúde financeira. Isso, com Vitor Roll junto. Nossa! Né? Já, tantas águas já rolaram, né, Plínio? Pois é. Vamos conhecer um pouquinho do Plínio? Plínio, ele é... Como que eu posso te apresentar? Psicólogo, consultor, terapeuta, coach? Um pouco disso tudo. Eu tenho formação em psicologia, mas eu não me apresento como psicólogo. Não? Não, porque eu não atuo como psicólogo, né? Eu atuo como coach, como terapeuta, como penelista, na verdade. Eu, com a ajuda de toda a minha equipe, nós desenvolvemos uma metodologia própria de trabalho, que é um coaching diferente, que é o coaching integrativo sistêmico, que nós chamamos, que não é só a ferramenta coaching, é um coaching que tem dentro de si várias outras técnicas e tal. Então eu me apresento como Plínio de Souza. Plínio de Souza, né? Um especialista em desenvolvimento de pessoas, um especialista em mente humana. Eu adoro entender, entrar na mente humana e ajudar a encontrar soluções para dilemas, para questões emocionais complexas, né? Essa é a minha paixão. Sempre foi, sabe, aquele garoto que já ouvia os problemas dos amigos, das amigas, desde criança, de pré-adolescente, né? Por isso que você foi fazer psicologia para começar tudo né? isso, Sabe né? aquela coisa, tinha umas amigas bonitas, mas quando você via, você era amigo e sabia tudo da vida dela e das intimidades e ajudava. Então era meio irmãozão, paizão. Então eu sempre tive essa paixão por entender a profundeza da mente, das emoções e buscar ajudar. E aí, na minha trajetória, fui descobrindo os caminhos para fazer isso de maneira cada vez mais precisa, mais objetiva e eficiente. E uma forma que coubesse mais com a tua característica, né? Pois é. Com a tua personalidade. Quanto tempo você tem de Mundial, Plínio? Tá fazendo 11 anos. 11 anos? Daqui a Mais de uma meses. década. Pois daqui a alguns meses. Que bom, né? Quais os programas? Vamos situar o ouvinte. Quais programas você tem aqui na Mundial? Você está com bem mais que um? Então, eu tenho o Vamos Nas lá. Ondas da Evolução Pessoal, que nós vamos mudar o nome daqui a pouquinho, tá? Porque já temos 10 anos, quase 11 anos com esse programa no ar. ficou tua marca. A mesma vinheta de abertura, tá, mas a gente está Vamos querendo, mudar. Nas querendo Ondas. dar uma repaginada. Mas a gente vem com Nas Ondas da Evolução Pessoal, que trabalha temas no geral de autodesenvolvimento, né? Temos o programa Vida Sem Vícios, que trabalha esse tema do vício, da compulsão, da dependência química. E também temos ainda o Saúde Financeira com um programa só, de quinta-feira, né, às 18h30. Então nós temos os seguintes horários. Toda terça-feira, às 11h30 da manhã e às 18h30, nós temos o Nas Ondas da Evolução Pessoal. Na quinta-feira, às 18h30, temos o Saúde Financeira. Na sexta-feira, às 8h30, temos, mais uma vez, o Nas Ondas da Evolução Pessoal. Às 11h30 da sexta-feira, temos o Vida Sem Vícios. E aos sábados, às 16h30, Vida Sem Vícios também. Ainda bem que ele sabe tudo de cor, né? Senão ele não cumpria os compromissos. Pois é. Ia ter que ficar com a agendinha o tempo todo. Pois é, tá no site também, né? Se você não deu para você anotar, você entra lá no site da Mundial, Comunicadores, Plínio de Souza. Tem os horários lá, finalmente, né, Sammy? Finalmente, tudo bonitinho, já reorganizado. Ó, daqui a pouco ele vai mudar o nome, a gente vai ter que mudar alguma coisinha a mais. Pois é. Mas nas ondas da evolução pessoal, o que você queria transmitir quando você veio para a Rádio Mundial e como que foi essa evolução para você? Tá. Então eu queria transmitir, né, a possibilidade da evolução pessoal de maneira breve e consistente. Então, pensando num nome para o programa, né, por conta de ondas do rádio, né, e partilhando dessa missão da rádio de levar, né, a possibilidade de evolução de várias formas para as pessoas, né? Então eu percebo que a gente está numa onda de evolução humana, finalmente, né? Quando a gente falava em meditação há 20 anos atrás, você era um ser estranho.
falar de psicologia há 20 anos atrás era coisa para louco. Né? Hoje isso está muito mais popular. A gente está numa nova era, numa era focada no humano. As empresas estão focando no desenvolvimento de pessoas, porque percebem que desenvolvendo pessoas você tem maiores resultados, e cuidar do cliente interno é tão ou mais importante do que cuidar do cliente externo, né? Então, esse nome, essa ideia é partilhar desse movimento, mas trazendo o nosso diferencial, né? O meu diferencial e o da Ápice, Desenvolvimento Humano, que é desenvolvimento humano consistente e breve. Eu trilhei muitos caminhos antes de chegar naquilo que a gente trabalha, nas técnicas que a gente escolheu. Programação neurolinguística, coaching, constelação familiar, a hipnose ericksoniana e várias outras afins, como o EFT, o EMDR, né, o Sedona, enfim, toda a kinesiologia, ou seja, essas técnicas mais recentes, desenvolvidas para quem quer mudança breve e consistente. Antes disso, eu fui um buscador, eu comecei a estudar psicologia aos 21 anos, busquei muitos métodos, fiz como cliente psicanálise, fiz formação em terapia haitiana. Você foi conhecer. Gestalt. Fui me buscando autodesenvolvimento e também buscando técnicas para trabalhar com pessoas. E aí eu fui percebendo que chegava num ponto que começava a patinar e não tinha evolução dos processos. Né? Então, assim, a gente entrava num processo, numa linha de trabalho e tinha uma evolução inicial, às vezes demorava 1 ano de terapia, tinha uma evolução, chegava num ponto que começava a patinar. E aí a pessoa não evoluía mais dali. E aí era comum ouvir do terapeuta, você está resistente, você não quer mudar, né? Ok, então eu mudava de processo. Eu percebi que, puxa, parece que cada técnica vai até um certo ponto. E aí eu mudava de terapeuta, porque eu queria trabalhar algumas questões emocionais minhas, né? Aos 20 anos, 21, 22. Eu tinha muita timidez, muita insegurança na época. Quem diria? Tinha questão com autoestima, né? Então, eu queria trabalhar essas questões. Aí eu ia para uma outra metodologia. E aí encontrei, por exemplo, na época, a somaterapia do Roberto Freire. Foi fantástica. Fiz lá todo o processo, que é baseado em Reich, Gestalt, uma terapia anarquista, né? Aí você já começou a mudar um pouco de gênero. E foi fantástico para mim. Fiz como terapeuta, fiz formação, né? Fiquei muito amigo do criador do método. Isso tudo aos 23 anos, né? 22, 23. Hoje estou com 42, né? E comecei a fazer minha formação. E aí cheguei num ponto que ali também parece que tinha uma etapa que dali você não ia. Você ficava ali patinando. E ali também eu ouvi a expressão de que, olha, é assim mesmo, nós temos a nossa neurose, a gente tem que aprender a lidar com ela. A vida inteira você vai ter que controlar, lidar com a sua neurose. E na época eu comecei a meditar, a fazer meditação. E eu comecei a descobrir que através da meditação intensa, eu me sentia, algumas neuroses que eu tinha de insegurança ou timidez, isso flexibilizava ainda mais. Ou seja, a meditação me levava além daquele método. E eu comecei a meditar intensamente, me buscando. Fui morar num centro de meditação. Então eu decidi mergulhar no autodesenvolvimento espiritual. E aí eu morei em Nazaré, Universidade da Luz, né? Antes de ser o nome de Nazaré, era Centro de Vivências Nazaré. E eu morei 2 anos lá. Eu cheguei a meditar 5 horas por dia. Eu meditava além dos horários propostos pelo centro de meditação. Te dava uma satisfação isso. O que eu percebia? Que a meditação intensa me deixava iluminado, né? Me deixava pleno, feliz, amoroso com as pessoas, plenamente me amando a vida, mais seguro. Mas quando eu ia para uma reunião lá, porque eu fazia parte dos grupos de trabalho também da infraestrutura do local. Quando eu ia para uma reunião onde tinha desavenças, onde também tinha um pouco de disputa de poder, porque é uma organização e era liderança grupal e tal, eu percebia que a minha neurose vinha à tona, estava lá. Ou seja, a minha insegurança estava lá ainda. Ela só ficava adormecida. Aí eu falei, meu Deus, eu já medito 6 horas, vou precisar meditar 12? Socorro. Né? E aí lá dentro eu conheci a PNL. Eu conheci a programação neurolinguística como uma profissional que veio fazer um trabalho, convidada pelo grupo interno, ela veio fazer um trabalho conosco.
E aí ela fez um trabalho na época para trabalhar relacionamentos do grupo de sustentação de um centro de meditação, que já é considerado um grupo iluminado, todo mundo ali super na paz, no amor, mas no relacionamento entre a gente tinha problemas. E aí nesse processo, numa semana de trabalho, eu trabalhei questões, nessa época eu já tinha 27 anos, 27, isso. E assim, eu tinha uns 6 anos de mergulho intenso em processos terapêuticos, não só como cliente, mas como profissional, conhecendo. Então, numa semana, eu trabalhei questões emocionais minhas que em 6 anos, 7 anos eu não tinha conseguido resolver. Dilemas, questões. Eu falei, nossa, que ferramenta é essa? E aí eu comecei a estudar a PNL, né? Comecei no meu dia de folga, eu vinha para São Paulo para passar como cliente, depois eu comecei minhas formações. E aí, quando eu comecei a atender pessoas nisso, aí de fato, minha alma se sentiu plenamente atendida, assim, a satisfação, o prazer de acompanhar processo de solução. Numa sessão, você atende a pessoa numa sessão e nessa sessão ela encontra as causas, ela reprograma, ela aprende, ela evolui. Então, para mim veio um êxtase muito grande de acompanhar a solução e não mais como terapeuta, acompanhar problemas. Então ficar lá, é assim mesmo, às vezes dá um certo avanço, depois não, aí regride, aí você fica encalacrado e aí você ali sendo pago para isso, para acompanhar aquela dor, isso não fazia a minha cabeça. Eu tinha desistido de ser terapeuta até. Então com a PNL, nossa, isso acendeu de novo, foi fenomenal para mim. Eu retomei a faculdade que eu tinha largado de psicologia lá atrás para terminar e rapidamente começou a minha agenda a encher, né? Porque eu também tenho vocação. É que você mudou o método. Eu mudei o método e tenho vocação para isso. Assim, eu tenho facilidade de navegar nisso. Você não podia fazer outra coisa. Então eu comecei a me dedicar intensamente. E aí eu comecei a atender muito, né? E eu atendia de graça também, porque eu era apaixonado por isso. A pessoa pagava o que podia. E aí eu atendia muitas pessoas e a excelência vem disso, né? Eu gosto de dizer que um perito é alguém que errou o número suficiente de vezes numa área específica, né? Então eu atendi muito e tal. E aí depois, uns 2 anos, 3 anos depois disso, eu comecei um programa aqui na Mundial, né? E aí também comecei a desenvolver equipe, outras pessoas que começaram a atender comigo. A APSE já começou a existir nessa época? Já. E aí... eu, é claro, não fiquei só na PNL, né? A programação neurolinguística a gente pode até aprofundar para entender o que é isso, mas eu comecei a buscar outras técnicas afins. Eu fiz formação na época em terapia da linha do tempo, em hipnose ericksoniana, né? E que se compunha muito bem com esse trabalho, nas técnicas do tapping, o EFT, o EMDR, o TFT, ou seja, eu não sou nada fundamentalista, é só essa metodologia que funciona. Não, eu sou apaixonado por aquilo que traz resultados, que funciona, a integração de métodos. Então, com esse cliente, vai funcionar melhor essa técnica do que a outra. Eu ia te perguntar isso. Pode acontecer de você começar aplicando a PNL comigo, de repente você fala, não, ali a jogada é outra. É sempre assim. No nosso método hoje, a gente só vai saber o que vai fazer com a pessoa sessão a sessão. Quando a gente entra na estrutura dela, na causa dela, a gente percebe. E o que eu faço, a APSE faz, ela faz numa sessão, às vezes ela usa 3, 4 técnicas. Porque uma técnica facilita a outra, o processamento de uma questão. Quando emperra, eu uso outra ferramenta e tal. A ideia é ressignificação breve, reorganização emocional breve, né? Mudança de memórias, mudança de estrutura psíquica profunda, que vai trazer naturalmente uma mudança emocional, mudança de comportamento na vida. Que é o que traz as travas pra gente. Sim, as nossas travas têm base nas nossas experiências passadas, como nós significamos ela, o que a gente adotou de crença a respeito da gente, do mundo, da vida, né? Isso gera os nossos sentimentos e comportamentos hoje, bons e ruins. Isso pode vir a qualquer momento da vida. Sim. Na infância, com certeza, muita coisa muito fica mais. Com a gente. Sim, muito mais. Mas eu aqui, a gente com 40 anos, pode acontecer de ocorrer alguma coisa agora e aquilo ficar no nosso... Ah, sim, por exemplo, você tem um amor, e aí você descobre que você estava sendo traída há 4 anos por alguém que você confiava plenamente, você estava sendo atraída afetivamente há 4 anos. Quem é que não vai tomar isso como um trauma? Se era uma entrega plena. Quer dizer, provavelmente, daqui para frente, você vai ter uma desconfiança muito maior para confiar em alguém em afeto, porque você vai ficar com a memória da decepção intensa dentro de você, conectada a emoções
a significados e os significados que eu falo, né? Crenças a respeito de relacionamento, a respeito de homens, a respeito de si própria, de se criticando quanto ingênua. Quer dizer, é muito comum encontrar isso tudo, impedindo, às vezes, uma pessoa de ter um novo relacionamento. O que começa com raiva e tristeza se transforma numa bola de neve. Numa bola de neve de defesa também, de medo de reviver isso. Então, sim, uma programação aos 40 anos, aos 50 anos de decepção que vai afetar a partir daí. Ou um trauma, por exemplo, a pessoa sempre dirigiu bem e aí ela é assaltada no trânsito e a partir daí ela não consegue mais dirigir sozinha. Por quê? Porque está lá a crença de que mulher sozinha no trânsito é presa fácil, é perigoso, isso se instalou de algum jeito. Então, para que ela volte a dirigir, a gente vai precisar reorganizar essas memórias. Você precisa entrar naquele evento que ainda está vivo e dolorido dentro dela e limpar isso. É o que a PNL me faz voltar à situação. É uma das... né? A PNL faz a gente se ressignificar, mudar o filme, mudar o significado. A palavra é ressignifica. Chegar lá é fácil. Encontrar quando iniciou a programação de algo na vida de alguém, muito fácil. Qualquer técnica regressiva, um curso de um final de semana, de transe hipnótico, você chega na causa de uma emoção. Agora, o problema é virar a chave. O que você faz com ela é a obra de arte, tá? Muita gente faz regressão, é obra de arte por quê? Porque às vezes você encontra ali... Você acha que você vai puxar o rabinho da lagartixa, sai o Tiranossauro Rex, né? Você acha que é um problema pequeno, você chega lá, nossa, algo super complexo, que às vezes tem a ver, que já vem de mãe, de avó, de pai, uma coisa problematicérrima como causa ali, coisas ocultas que ela não queria dizer, que aí se revelam, que traumas terríveis. Você precisa conseguir processar aquilo na sessão. Se abriu naquela sessão, a gente abre no começo da sessão. Por quê? Porque eu preciso, durante a sessão, processar aquilo, a pessoa precisa sair resolvida, ressignificada, com novos sentimentos, com uma nova compreensão, pensando diferente em relação àquilo, pensando diferente em relação ao futuro, né? Isso é um trabalho bem feito. Então, quando a gente abre, a gente precisa resolver. A PNL, ela é ferramenta fundamental do nosso trabalho, da ápice. Mas nós usamos outras, né? Às vezes é a constelação familiar, que lá, quando a gente abriu a causa, é a constelação familiar que vai fazer uma diferença maior. Com PNL só, eu demoraria, talvez eu teria que abrir de novo na semana seguinte, eu teria que ajustar melhor. Se eu tenho outras ferramentas na própria sessão, a gente cuida. Então é com a constelação, às vezes com uma liberação emocional, com uma técnica que vem da hipnose, né? Às vezes é um EFT, é uma tarefa que eu vou dar para a pessoa fazer em casa para consolidar aquilo, que tem a ver com outras técnicas também. Nosso processo, nosso foco é mudança integrativa. Você entende? Se o cliente tem lá um ritual xamânico, que ele já fez e que funciona, e se a gente descobrir que isso pode ajudar no processo, isso vai fazer parte da tarefa dele. Você entende? Ou seja, é integrar. Ele precisa tá ligado com tudo isso também, né? Ele tem que estar no processo terapêutico pleno. Ele tem que estar aberto. O que a gente diz é o seguinte: não precisa nem acreditar. Ah, tem que acreditar? Não precisa acreditar. A pessoa chega super desconfiada, né? Ah, eu sou São Tomé. Eu falo, ótimo que você é São Tomé. A PNL, ela é técnica, né? Nós também somos São Tomés. A gente não sai acreditando em tudo. Tudo são crenças. Eu quero saber se você está aberto a experimentar. Se você se abrir para as técnicas, se abrir para a experiência, a gente pode ter resultado. Agora, se você não se abrir porque você não acredita, você não é cético, você é um crente. Você já acredita que não funciona sem nem experimentar. Você não provou a comida e já acha que é ruim. Você é um crente. Você não é um cientista. Você não é uma pessoa focada na experiência. Tá? Se você se abrir para a experiência, nós podemos ter resultado. E normalmente esses são os clientes que mais se surpreendem, né? Se impactam, se apaixonam. Que ele não está acreditando. Indicam para todo mundo. Muitas vezes depois vem fazer PNL também, porque estudar a PNL, você fazer um practitioner em PNL, como o próprio nome diz, é você se tornar um praticante da PNL na sua vida. É você aprender a aplicar as técnicas com você mesmo, né? E são técnicas simples, né? Para a gente se aplicar. Simples, para autoaplicação. É claro que tem também um nível mais avançado, um master, que aí já você vai trabalhar com questões mais profundas, de maneira mais sistêmica, né? Mas um practitioner é principalmente para autoaplicação e para amplitude de percepção da vida, é mudança profunda de pessoas. É o que eu adoro fazer, é algo
que eu preciso fazer. Hoje a gente tem uma equipe grande de pessoas, de outros profissionais, eu tenho um trabalho grande de administração disso tudo, de bolar os programas, também a aparição em TV que eu faço, os cursos de formação que dou, mas eu deixo lá um dia por semana para eu atender, porque eu preciso disso. Adoro entrar fundo, sabe, abrir mesmo lá. E eu gosto de problema grave. Então, as pessoas que às vezes querem fazer... As pessoas querem fazer atendimento comigo. Ele é normal, gente, tá tudo certo. As pessoas querem fazer atendimento comigo. A gente trabalha com dependência química. Nós vamos falar disso também. Nós temos uma equipe que atende em dependência química. E a gente e é um trabalho focado em solução. A APSE só faz trabalho focado em solução. Tem que ter focado em resultado. E aí, às vezes, as pessoas ficam apegadas. Poxa, Plínio, eu quero fazer com você. Eu falo, querido, eu não posso te atender, porque se eu te atender... Olha só, a minha posição hoje, ela é uma posição de gestão disso tudo, e posição de pesquisa, e eu sou a última rede de sustentação. Então, nós temos uma equipe que atende, que dá resultado. Mas se eu tenho um caso mais complexo, mais problemático, que encalacra, que dá problema, então o supervisor traz, porque a gente tem supervisão de caso, sessão a sessão, né? Supervisão de equipe. Então o supervisor pega, se até o supervisor tem dificuldade com um caso, aí ele manda para mim. Tá? Então eu tenho que ter agenda para atender esses casos. Então, se eu te atender, você vai estar tomando o lugar de uma pessoa que talvez tenha um problema mais grave lá na frente que eu preciso atender. Então fica tranquilo, porque esse é o sistema. Você está sendo atendido por mim nesse sistema, por todos nós. Se você precisar faz parte de mim, de alguma forma. Se você precisar de mim, eu vou te atender. Tá? Mas eu estou atendendo você, de certa maneira, nas reuniões semanais com a equipe, discutindo os casos mais complexos e tal. Então a gente é focado em resultado. Quando a pessoa ouve isso, ela normalmente fala, ufa, então posso ficar tranquilo, né? Eu estou sendo cuidado, o sistema APSE cuida de mim e a gente vai até lá. Porque a pessoa que, por exemplo, vai pela rádio, vai procurar o Plínio, ela quer o Plínio. Ela quer conhecer o Plínio, ela quer ser tratado por ele. Hoje cada vez menos, viu? Porque hoje a gente tem uma equipe que também gera Cria muita indicação. Confiança, né? E gera muita indicação. Então Legal. Tem muita gente que vem já de indicação das próprias pessoas. E eu tenho pessoas que são melhores do que eu até em algumas questões, tá? Porque, pelos talentos, né? Então, assim, talentos e foco, né? Então eu tenho uma pessoa que é focada em coaching esportivo, né? Então ela tem uma visão já muito mais treinada para identificar os pontos chaves ali, né? Então eu tenho uma pessoa, até na dependência química mesmo, eu tenho gente hoje focado nisso, principalmente. E que bom isso, né, Plínio? Porque aí você sabe que você está na mão de um profissional que está totalmente ligado com isso. Se especializando fortemente naquilo, né? Agora, se ele tem um problema grave, ele vai trabalhar com a supervisão, que a gente tem uma supervisora eficientérrima na equipe, a Emília. Eu discuto, se um caso gera mais problema, eu discuto com essa minha supervisora, eu discuto em trio, o supervisor e a pessoa, e às vezes a gente chega à conclusão de que, olha, mais adequado para o Plínio, mais adequado para você, Plínio, vamos lá. E aí eu pego, então a gente entrega resultados. Tá. E o coaching? Qual a diferença do coaching para a PNL? Então vamos lá. Tudo isso que eu falei que a gente faz é um estilo de coaching da APSE. Porque é um coaching que integra outras técnicas. Mas vamos separar coaching de PNL e de outras técnicas também, se você quiser falar de outras técnicas ainda. O coaching, em essência, ele tem foco no futuro. A especialização do coaching é futuro, né? Desenvolver estratégias para a pessoa chegar lá. É desenvolver ideias, tirar ela das barreiras psíquicas da impossibilidade, né? Então o coaching é uma metodologia baseada principalmente em perguntas poderosas que vão ajudar o cliente na reflexão, definição de objetivos claros, criação de possibilidades, desenvolvimento de plano de ação, previsão de problemas, de barreiras que possam acontecer para chegar num objetivo. Então o coaching vai, ao invés de ficar perguntando de causas, de problemas, a pergunta o que te impede, ao invés de ir por esse caminho, o coaching vai para o que você pode fazer, o que pode te ajudar. Quem já fez isso que você quer fazer? Até sua cara já mudou. Então você vai bombardeando a pessoa com perguntas que estimulam a liberação da genialidade dela. As perguntas são a flanela, né? Que estão ali flanelando a lâmpada para o gênio vir à tona.
Porque se uma pessoa não está encontrando soluções, uma outra do lado dela teria. Se ela não encontra soluções, é porque a mente dela está bloqueada para aquilo. A gente fica vendo os nossos problemas, a gente fica vendo as nossas impossibilidades, né? Então, essas perguntas vão gerando essas possibilidades. Então, coaching é também tarefa entre uma sessão e outra. A pessoa precisa se comprometer com ações que vão consolidar o plano dela. É para o futuro. A PNL também trabalha os bloqueios, as causas, os trabalhos que impedem ela, que podem sabotar o processo dela até chegar lá. Se quiser, a gente pode aprofundar mais sobre isso. Com certeza. Terminando o primeiro bloco, quero que você deixe o telefone de contato. Falamos. Estou conversando com Plínio de Souza, para quem não reconheceu a voz e pegou o programa já pela metade. Plínio de Souza, aqui do programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, Vida Sem Vícios, Saúde Financeira. Todos os dias aqui na Mundial temos o Plínio fazendo companhia para você aí do outro lado. Telefone de contato, Plínio. 11 2361 5000. Ficou fácil esse telefone, né? 2361 5000. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. E já estamos de volta hoje conversando com Plínio de Souza. Quer ver agora? Do programa? Eu sempre faço assim, aí você tá danado agora. Do programa? Nas Ondas da Evolução Pessoal, Vida Sem Vícios e também Saúde Financeira. Te peguei agora, hein? Ele não falou os horários, hein, gente? Mas não tem problema, é só entrar no site da Rádio Mundial que você encontra todos os horários do Plínio. Tem o site da Ápice também, né? Sim, que é o www.apicedesenvolve.com.br. É bacana esse nome, né? Ápice. Ápice Desenvolvimento Humano. Tua ideia era? Era assim, é buscar o ápice, né? Do seu desenvolvimento como um todo, Sua excelência. Sua excelência, como um todo, né? Emocional, espiritual, profissional, financeira, Legal. Familiar. Combinou. E a gente está na busca desse ápice. Deu certo. O que eu encontro no ápice? Então, lá na Ápice Desenvolvimento Humano, então, lá a gente tem... falamos da PNL, falamos do coach, mas tem inúmeras coisas mais. Sim, nós temos principalmente o atendimento individual, com essas técnicas integrativas para quem quer mudança de qualquer questão. Então, dificuldade de relacionamento, depressão, timidez, insegurança, protelação, aquele cara que deixa tudo para depois e surgir e não consegue mudar o padrão. A dificuldade de dizer não, a dificuldade de se equilibrar se você é muito explosivo, muito ansioso, compulsões alimentares, vícios, síndrome do pânico, fobias, qualquer questão de comportamento que a pessoa tem é que ela gostaria de mudar e não consegue. E como incomoda, né? Então, isso é... Por que você não consegue? Porque sua mente é poderosa. Ela é tão plena, tão poderosa, que ela desenvolveu um padrão, um aprendizado, e ela executa esse padrão tão bem, mesmo te gerando problemas, né? Então, ela aprendeu tão bem a executar isso, que para desprogramar, desaprender, é um problemão. Então, uma timidez, por exemplo, existe todo um mecanismo fantástico, poderoso para manter uma timidez, né? São crenças a respeito de si ou do mundo em atividade, disparando emoções e imagens do passado, que fazem com que a pessoa se trave diante de uma plateia ou de se expor. Então, quando ela vai se expor, ao invés dela lidar numa boa com esse grupo, a mente dispara aqueles grupos onde ela passou por chacota, por bullying, ou até o grupo familiar, onde ela foi excessivamente cobrada, né? Autoridade, talvez um pouco tirana. E aí ela vai lidar, por exemplo, hoje com um chefe e ela é toda travada, não consegue lidar. Quer dizer, a mente, ela dispara aqueles comportamentos antigos em busca de se defender, em busca de... que eram os comportamentos que funcionavam lá no passado. Só que você é um adulto hoje com comportamentos inadequados que você não gostaria de ter. Com aquela explosão que você tinha com seu irmão quando você era pequeno, ou que seu pai tinha com você, que você não gostaria de ter hoje. Isso destrói relacionamento. Quero mudar e não consigo. E não consegue. Aquela protelação que você passou a ter lá com 12 anos para ser dono do seu quarto e falar para sua mãe, eu faço do jeito que eu quiser, e largar tudo de qualquer jeito. E hoje você é um marmanjo de 30 anos, uma marmanja, que não consegue se organizar na sua mesa de trabalho, que não consegue, está sempre largando tudo e deixando tudo para depois. Quer dizer, é um padrão desatualizado que precisa de atualização. Então isso a gente faz com qualquer questão, por mais complexa que seja. Eu tinha falado no bloco anterior que eu adoro questões graves, né? Eu, pessoalmente, gosto mesmo de trabalhar depressão profunda, entendeu? Travações máximas, questões existenciais complexas. Eu adoro trabalhar questões assim, eu adoro, sabe? É o desafio.
E assim, quando a pessoa chega terrivelmente mal, né? Imagina uma mulher que chega porque está sendo traída pelo marido e está nesse dilema. Ela chega arrasada. E o marido continua traindo, porque assim, o marido também está naquele dilema de vai, não vai, ela chega arrasada. O marido continua traindo, já sabe que ela está mal, está definhando e tal. Eu olho para essa mulher, numa entrevista inicial a gente já descobre as estruturas de crenças de base dela, que já existiam antes, de baixa autoestima, de questões. E aí aquele marido às vezes está buscando fora o que não está encontrando naquela mulher, né? Às vezes ele está buscando fora a luz que nela está apagada, porque ela não está plena na relação. Quando eu olho para ela e já vejo assim os pontos onde eu vou mexer, já falo para ela, olha, se aguarde, né? Se aguarde. Vem aí uma nova mulher. Se aguarde. Porque a mulher, o lugar dela é de rainha na relação. O lugar dela é de poderosa. O lugar de família saudável é quando a mulher é a poderosa e o homem é súdito. Ah, é? Já dizia Bert Hellinger. A família vai bem quando no fundo quem manda é a mulher. Entendeu? Porque ela é a base da segurança, né, do sistêmico ali, né, das crianças, do processo. O homem provê, ela também provê hoje e tal, mas ela, quando ela está plena, a família vai mais alinhada. Se ela não está plena, ela precisa ser trabalhada. Equilíbrio, então. Tem questões dela mal resolvidas que precisam trabalhar. Então, quando a gente vai trabalhar essa mulher que está com baixa autoestima, o que normalmente acontece? Eu estou te dando um exemplo de questão que eu adoro trabalhar. Sim. Né? Essa mulher vai se renascer, vai ficar inteira, vai ficar com autoestima, vai ficar mais bonita, a sua luz vai brilhar. E o que na maioria das vezes acontece? O marido se reapaixona. Larga a amante, se reapaixona e o relacionamento vai para frente de um novo jeito. Ele vai para a posição certa. Não é? É? A posição que a alma dele queria, ser súdito da minha mulher. Ele estava buscando ser súdito de outra, entendeu? Porque ele não conseguia naquela relação. Não conseguia ver nela isso. Então agora ela inteira. Então ou isso acontece, ou então o relacionamento de fato se separa, mas aí ela vai construir um novo relacionamento de fato saudável. E muito mais forte, muito mais mulher, muito mais ela. Então, assim, a gente tem foco em solução, né? Então, eu adoro trabalhar, assim, questões sofridas, dolorosas, e junto, partilhar da festa de encontrar a solução. Minha alma... Fica feliz. Nossa, minha alma se regozija. Fica feliz. É muito bom isso. Então, a gente trabalha qualquer questão. Essa é a questão. Nós somos generalistas nesse sentido. Qualquer questão que eu preciso trabalhar o psiquismo para gerar mudança. Quando você fala em coaching integrativo sistêmico, que foi a própria APSE que criou, né? Essa nomenclatura. Sim. Hoje tem mais dizer? gente usando, né? Porque nós demos formação com base nisso, então, mas nossos alunos também usam esse nome. O Bernd Isert, que é alguém que criou junto comigo, parceiro, também usa. Hoje nós não estamos mais trabalhando juntos, mas ele continua usando pelo instituto dele. Mas foi um nome que eu dei, né? O Plínio, juntos nós pesquisando o nome, foi um nome que eu trouxe e que nós continuamos a usar, é um diferencial nosso e nossos alunos também podem usar. E esse integrativo é exatamente todas essas formas de trabalho? Essas outras integrar... Essas outras técnicas sendo trabalhadas dentro do processo de coaching de maneira sistêmica. Bacana, né? Tem curso próximo? O povo já deve estar perguntando, eu quero aprender, eu quero me tratar, mas eu também quero aprender. Tem muito terapeuta que ainda não fez PNL, por exemplo. Eu acho que assim, faz parte fazer primeiro uma formação em PNL. A PNL, ela é, de fato, uma escola poderosa, assim, de desenvolvimento humano, técnicas simples, focadas, ou seja, você tem técnica para curar rápido fobias. Então, cura rápida de fobia. Você aprende num practitioner, num curso introdutório. Cura rápida de fobia. Estratégia de reação a críticas, regressão e reprogramação de causas. Coisinha do dia a dia mesmo, né? Pois é. Coisinha do dia a dia, que a gente tá cheio de problemas e fala, porque o medo da barata, porque eu não consigo falar o não, uma série de coisas. Então você aprende num curso de 120 horas, é um curso introdutório, que acontece aos finais de semanas, na APSE, e nós temos uma turma começando agora no final do mês, né? A pessoa pode, se quiser, só fazer o primeiro final de semana como um curso de introdução também, para sentir se é isso mesmo, se ela se apaixona por aquilo, ou já se inscrever para o curso todo, que são 6 finais de semanas, tá? Então, quem quiser entrar em contato com a gente, é só ligar lá no 2361-5000. Recomendo, gente, porque PNL é apaixonante. Ou a pessoa pode já vir para uma formação no nosso modelo de coaching, que é o coaching integrativo sistêmico. Nós temos formação logo mais, a partir de maio, e você também pode se inscrever para já fazer isso, mas
Depois, para você ficar muito bom, você vai precisar estudar a PNL também. E pelo menos um pouco também de constelação familiar, que é crucial no nosso processo integrativo. Então a gente na APSE tem um curso básico de constelação familiar também, que vai ensinar o que é essencial para o atendimento individual com constelação ser eficiente. Então, a gente que é outra ferramenta isso. fabulosa. Só que nós usamos ela no atendimento individual de maneira pontual, precisa. Existe a constelação em grupo, que nós na APSE também temos, né? E tem a constelação no atendimento individual. Então isso é expertise da APSE também aí de 12 anos de prática. Que aí pode ser com bonequinho, pode ser com papelzinho. A gente usa menos com bonequinhos hoje. Menos? Menos, mas a gente usa também. Tem lá, é constelação interna, não precisa de bonequinho nem nada. Olha para o seu pai. Olha para, tá? Se coloca na posição D, em pé também. A gente se coloca na posição de tal pessoa, sente, olhando para aquela como sente, como é. E aí você percebe ali na fisiologia da pessoa todos os sentimentos e as questões, e a gente vai reorganizando tudo isso. Então fabuloso. Flexibilidade, né? Fabuloso. Tem muitas maneiras de você encontrar as soluções, muitas maneiras. A gente, com cada pessoa, com cada situação, vai sentindo como vai fluindo melhor com aquele cliente, naquele tema dele. Entendi. Então, eu gosto da ideia, que já é de Milton Erickson, o pai da hipnose moderna, que não existe um mau cliente de terapia ou um mau cliente de coaching. Se a pessoa vem, é uma coisa. Se ela vem, se ela está vindo, ela está pagando, já tem um lado dela que está comprometido. Se você não está conseguindo resultados, é por falta de flexibilidade do terapeuta, ou seja, falta de competências para lidar com esse modelo mental específico. Um outro profissional talvez conseguisse o que você não está conseguindo. Então cabe a você aprender mais caminhos, se adaptar melhor a cada modelo mental. Você está sendo resistente. É muito fácil o terapeuta falar isso. Você não quer mudar. Tem um lado da pessoa que não quer, mas tem um lado dela que quer. E esse lado dela que não quer, ele tem causa. Ele tem ganhos secundários, ele tem feridas por baixo, tem medos, tem necessidades que estão sendo supridas por aquele padrão negativo. Né? Tem que acionar. Então, quando você fala para a pessoa, você é resistente, você não quer mudar, o que acontece? Muita gente fica pior, fica depressiva, se sente fracassada. Esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é cuidar primeiro da resistência. Olhar e cuidar daquela resistência, ela que tem que ser atendida em primeiro lugar, e aí depois fica fácil a mudança. Senão a pessoa até desiste. Desiste e continua com essa insegurança, com essa tristeza. Mas é o que acontece. É o que acontece. A maioria dos clientes da APSE são pessoas que já fizeram terapias e que não alcançaram ainda o objetivo. Às vezes até melhoraram um pouco, mas o problema ainda está lá. Então, a maioria das pessoas que vêm buscar são essa. Dependência química. A maioria dos nossos clientes são pessoas que já foram internadas e recaíram várias vezes e que aquele caminho não foi suficiente. Né? Como que é o teu trabalho hoje em relação à dependência química? Você tem um programa que fala basicamente disso aqui na rádio. Sim. Né? Como que você direcionou, que método você alinhou para tratar os dependentes químicos que podem ser de todos os tipos, desde um cigarro até um crack? Sim, a gente trabalha qualquer vício, qualquer compulsão, desde o cigarro até o crack, tá? É que o trabalho com tabagismo não é exatamente o mesmo. A gente tem um modelo já né, um pouquinho diferente em algumas questões. O crack tem uma complexidade, às vezes, maior. Tem mais questões que você precisa olhar do que o cigarro, né? Olhar e cuidar. Então, como funciona isso? Né? Nós entendemos que a dependência química não é o grande problema. Esse não é o problema. É dependência química. Esse não é o problema. Se você interna uma pessoa, em 3 meses de internação, ela já sai de lá sem dependência química. O corpo dela já se limpou completamente. Os neuroreceptores que estavam lá pedindo por aquela substância já foram descartados pelo corpo. A pessoa não tem mais a dependência química. Tá. E, no entanto, de cada 100 pessoas que passam por 9 meses de internação... É a média? 9 meses? 6, 9, tá? De cada 100 pessoas que passam por uma internação, 70 a 80 voltam a usar logo ali nos primeiros meses ou nos primeiros anos. 70%. 70 a 80. Se a gente for para 10 anos, se a gente for medir 10 anos depois de uma internação, 3 pessoas de 100... Entre 5 e 3 pessoas ficaram limpas. Todas as outras
ou voltaram a usar, ou tiveram recaídas e pararam de novo, recaídas e abstinência. Terrível, parece um problema sem solução. As famílias chegam um momento que desistem, é terrível. As pessoas, muito sofrimento, muita perda de vida. Por quê? Porque a metodologia, os métodos tradicionais olham para a dependência química. Olham para o topo do iceberg. E o problema é muito mais embaixo. Tá? O grande problema é a dependência emocional. Esse é o problema. Existe uma falta, existe um buraco, um vazio, existem sentimentos desajustados, como, por exemplo, o excesso de ansiedade, ou uma tristeza que acompanha, uma angústia que acompanha, e que vem há muito tempo, vem desde a infância, na grande maioria das vezes. Então, por que algumas pessoas conseguem usar recreativamente uma fase da vida e depois param? Muitos jovens usaram a maconha uma época. Depois param. Muitos usaram cocaína uma época, experimentaram uma época cocaína em festa e tal. Ficaram uns 2 anos, assim, na época da faculdade, sei lá quando. E depois pararam. São grandes profissionais hoje, são terapeutas, gurus. Vários já assumiram, são CEOs, né? São presidentes de empresas. São presidentes de países, ok? Também, verdade. Já falaram, até já deixaram escapar. Tem um aí, exatamente. Né? Então, muitas pessoas fizeram uso recreativo. Por que algumas pessoas se viciam? O problema não é aquela droga, porque tem gente que usa crack também intermitentemente, usa um pouco, aí usa um pouco de novo. Por que algumas pessoas se viciam e vão fundo? Precisa todos os dias, né? Porque a pessoa encontra ali a completude que lhe faltava emocionalmente. Ela encontra a terceira perna que lhe falta, a muleta. Porque nas 2 pernas ela por si só não está bem, algo falta na vida. Por exemplo, ela não consegue se sociabilizar, ela é meio travada. Com a droga, então, ela consegue se expor, ela consegue, com o álcool, se divertir, amar, né? Ou ela consegue ter o prazer consigo próprio que ela não consegue ter no seu dia a dia, mesmo que sozinha em casa, com álcool ou com cocaína. Então, por si só, ela não tem uma estrutura emocional sustentável. E aí a droga funciona como um remédio. Ou a comida, né? A pessoa come, se empanturra. E a serotonina, que o corpo libera com o açúcar, tá? Que também é liberado pelo amido, né? Pela massa. Isso dá uma leveza, uma alegria, um preenchimento, né? Então, a compulsão, ela é uma busca de atender a uma necessidade profunda. E a compulsão pode ser por comida, álcool, cocaína, crack, esporte, jogo, meditação, oração, tá? Por quê? Porque o esporte desenvolve a endorfina. E a endorfina também equilibra, também dá autoconfiança. A serotonina ou a ocitocina, do sentimento de amor ali no êxtase meditativo ou da companhia de alguém, isso nutre. Tudo isso faz bem, né? Meditar, fazer atividade física. A adrenalina do jogo, a possibilidade de ganhar, de mudar de vida, me dá sensação de vida e o que isso dispara no meu sangue faz bem. Ok. O problema é? O problema é a dependência. A pessoa que depende é quando ela encontra nisso o sentido da vida. Aquilo me completa, sem aquilo não sou eu não consigo ser eu preciso daquilo. Mesmo que eu passe por um momento de abstinência, eu vou ter que ficar me controlando pelo resto da vida, é mais um dia que eu fico sem usar, ok, mas sempre com aquela falta, sempre com aquela incompletude. Por que o alcoólatra não quer admitir que é alcoólatra? Porque ele sabe que se ele ficar sem o álcool, ele fica pior. Ele vai cair na depressão, ele fica estranho, ele fica isolado. Então, o que a gente precisa fazer? Por que o projeto da APSE funciona? Porque nós trabalhamos a base do iceberg. A gente vai olhar para todas as causas. Você vai para aquela emoção. Ou aquelas, às vezes são várias. Né? Mas às vezes se a pessoa tem uma timidez, você precisa resolver a timidez. Primeira coisa. Se ela tem depressão, você precisa ir na causa e resolver a depressão. Se ela tem uma insegurança, um medo, se ela tem distúrbio de ansiedade desde pequena, que aí ela era tida como um bagunceiro excessivo, como um DDA, como uma pessoa que tem déficit de atenção, você precisa resolver essa ansiedade que tem causa. E às vezes a causa está no útero. Está num trauma que a mãe passou no útero e o sistema daquela criança já começou a desequilibrar emocionalmente. Estou dando um exemplo de causa possível. E não, às vezes é nos primeiros anos de vida, 3, 4, 5, tá? Então a gente precisa reorganizar. Ao reorganizar as emoções, a pessoa estando inteira, feliz sendo ela mesma, como qualquer careta feliz. Careta feliz. Como qualquer pessoa inteira feliz. Um emotion. Fica muito mais fácil, né? Ela fica... Nossa! A droga passa a ser desnecessária.
o preço que ela paga pelo desgaste de vida, dos relacionamentos familiares, de saúde, pela droga, passa a ser muito alto, porque agora ela já recebe aquilo que a droga trazia, ela não precisa mais do remédio. Fica muito mais fácil parar, fica leve, você ser pleno, ser feliz. Emagrecer fica fácil, não precisa brigar com a balança, não precisa entrar em abstinência dos regimes, fica fácil. Isso é independência química, isso é vida sem vícios. Então esse é o nosso projeto. E a gente trabalha com garantia. Você já sabia disso? Sabia. Ah, então tá bom. É porque parece, mas o ouvinte talvez não soubesse. Parece meio maluco falar isso, né? É garantia. Mas como assim garantia? Tem gente que dá risada. Como assim garantia, né? Durante 15 anos, a gente tem um termo de garantia. Termo de garantia. Garantia é... vitalícia. Não. Durante um ano, a gente primeiro faz o processo, que vai durar aí uns 3 meses, né? E depois a gente continua monitorando essa pessoa por 1 ano, com telefonemas regulares, não só para ela, mas também para pessoas envolvidas com ela. Então isso é raro acontecer com a gente. A gente tem quase 80% dos casos, são 76 a última vez que a gente mediu, em que a gente resolve nesse período dos 3 meses, não preciso mexer mais. Que beleza. Tá? E aí os outros é aquele que a gente, olha, deu algum problema, vem cá, vamos fazer mais umas 6 sessões, mais um processo para ajustar. Às vezes a gente precisa ajustar um familiar, você tem um codependente que participa muito do problema, uma mãe, uma esposa, um marido, às vezes que machuca muito a pessoa com cobranças, a gente precisa trabalhar essa pessoa para que ela aprenda uma nova maneira de fazer, mais funcional. Ou uma mãe muito permissiva, que não se posiciona, uma mulher, mas você precisa trabalhar essa pessoa da família também. Né? Então, quando você trabalha o sistema, aí a coisa consolida ainda mais fácil. Então, o nosso projeto também leva em consideração o trabalho do codependente, do familiar codependente. É um conjunto. É um conjunto para resolver. A pessoa não vive sozinha. E quem nos procura? Quem não quer o método convencional de ficar se segurando, sendo infeliz e tendo recaídas recorrentes o resto da vida. Quem já teve internações e não teve resultados, é essa pessoa que a gente... Normalmente essa pessoa, ela te procura ou ela é levada por alguém? Temos os dois. Temos a pessoa que procura, que é a maioria, e temos também a família que leva. E quando a família leva, qual que é a aceitação? Na maioria das vezes, a pessoa, quando assiste a palestra e entende o diferencial, aí ela adere. Aí ela tem uma palestra antes, Tem. então? Ela pode vir por uma entrevista individual, atende só para ela entender tudo, ou ela pode vir por uma palestra em grupo com depoimentos de pessoas que passaram, com a metodologia passo a passo sendo totalmente explicada. E aí o que acontece? A pessoa chegou emburrada na palestra e no meio da palestra, isso aí tudo bem. Eu aceito. Isso faz sentido para mim. Puxa, isso eu quero. Tem todo sentido. Preciso não trabalhar essas questões profundas. Puxa, isso aí. O dependente, ele sente culpa após o consumo? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas fases da vida, sim. Né? Então, ela se sente culpado por estar fazendo algo que não está sendo legal para ela. Porque muito caso, por exemplo, de compulsão alimentar, a pessoa às vezes come e depois sente culpa. Isso, né? Mas às vezes fica uma fase sem culpa. Sente culpa. Mas às vezes fica uma fase sem culpa, né? Sem às vezes culpa, fica sem uma vergonhice. Fase porque assim, às vezes depois de uma fase de regime, em que aquele lado que tinha necessidade do alimento para preenchimento, ele estava sendo sufocado, então chega um momento de tanto sufoco que esse braço não aguenta mais segurar e aquela parte volta querendo... descontar, agora é a minha vez. Aí não tem culpa. É aquela recaída que fica 3 dias usando drogas direto, tá? Vai ter culpa depois. Tá? Então, a culpa está querendo, né, retomar um movimento em relação à saúde, mas é um lado querendo resolver e um lado querendo a completude através da droga, e a gente fica nessa polaridade. Uma hora esse lado ganha e fica em abstinência, uma hora esse outro lado precisa voltar e ser atendido, porque tem questões emocionais profundas necessitando do remédio, da droga ou da comida. A gente precisa resolver isso. Por isso, legal essa garantia também, né? Que você continua acompanhando. Não precisa mais depois. Mas assim, a gente dá garantia para as pessoas entenderem que... né, assim, a gente, ao resolver essa estrutura profunda, assim, mais de 70% do caso, não precisa. A garantia está aí se você precisar, mas não precisa. Tem que mergulhar mesmo na situação. Não precisa. Né? Eu vou te ligar só para saber como é que tá. Você não precisa nem vir aqui. Né? Entendeu? Mas se precisar, um café. se precisar, vem. Né? E a gente tem, agora, nesse momento a gente está trabalhando 2 pessoas nesse caso, que a gente precisa trazer de volta e tal. Mas é a minoria. E de cada 10 pessoas que a gente... Todo mês entram pelo menos umas 10 pessoas no processo. Tá. E 80% dos casos a gente faz sem internação. Internação é 1 mês só para quem está com impregnação muito intensa mesmo. Bebendo desde de manhã,
cheirando todo dia, fumando crack todo dia, aí precisa da internação. Senão, a gente faz sem internação. Parabéns, Plínio, pela iniciativa de tratar esses dependentes químicos, né? Limpar essas pessoas, fazê-las mais felizes. São pessoas especiais, sensíveis e profundas. Por isso se tornaram dependentes químicos, por uma estrutura emocional com muita sensibilidade. Quando elas se resolvem, são pessoas incríveis que têm muito a contribuir com o mundo. E estão aí. O programa está terminando, passa rápido. Pois é. Plínio, primeiro vamos dar o teu telefone de contato. Ok. Né? Depois eu deixo você se despedir bonitinho. Qual que é o telefone do Ápice? Da Ápice. 0 operadora 11 2361 5000. 11 2361 5000. E o site? www.apicedesenvolve.com.br. Temos 2 cursos, né? Temos a introdução de PNL ainda em março. Isso. E depois o coaching. E depois a formação em coaching. E os atendimentos individuais para qualquer tema, seja dependência química, depressão, timidez, né? Relacionamento, autoestima. Você vem para uma entrevista sem custo, conhecer a qualidade, sentir na pele o que é isso, sentir nas emoções, no corpo, na cabeça, fazendo sentido para você. Você começa um processo breve de mudança. A gente trabalha com 6 sessões focadas num tema. Você quer resolver um tema? 6 sessões. Maravilha. Obrigada, Plínio. Um prazer, Sami. Até a próxima. Até, fiquem, né? Tomara que não seja daqui a mais 8 anos. Não, esse Plínio fica me enrolando aí pra entrevista, vê se pode, quer fazer programa sozinho. Sempre quer fazer sozinho. Obrigada, Plínio, sucesso pra você sempre, viu? Pra todos nós. As portas aqui do Mundial e vocês estão sempre abertas pra você. Parabéns pelo trabalho, Sami. Obrigada pra você também, fiquei feliz. Um abraço. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui, eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia, sábado que vem mais uma super entrevista aqui na Rádio Mundial, e lembrando, o site novo da Mundial já está no ar, radiomundial.com.br. Gente, um super beijo, até lá.